Se todos me ouvem, então vamos começar, certo? Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez, é uma alegria tê-los conosco nesse painel que abre os trabalhos da tarde, aqui na Bienal das Rodovias 2024. Uma alegria tê-los conosco. Nós vamos conduzir, então, este painel com o tema central Sustentabilidade no Entorno, a aproximação das concessionárias junto às comunidades e junto aos usuários. Então, esse é o tema que vai nortear as apresentações, as discussões que se darão a partir de já aqui no nosso palco. Bem, para coordenar as atividades nesse painel, eu gostaria de convidar para que venha ao palco a Mônica Lana. Por favor, Mônica, queira vir ao palco. Será a moderadora das atividades. Seja bem-vinda. Lana, seja bem-vinda. A Lana é superintendente de relacionamento e governança em licitações da B3 e dará o privilégio de coordenar, de moderar as atividades deste painel. Quero convidar também para que venha ao palco, por gentileza, a Rafaela Elaine. Por favor, Rafaela, queira vir ao palco. A Rafaela é diretora-presidente da concessionária Rota do Atlântico. Seja bem-vinda ao nosso palco. Tá? Quero convidar também para que venha ao palco Elisa Dias Alves da Silva. Por favor, Elisa, queira vir ao palco. A Elisa é gerente de meio ambiente e desapropriação do grupo CCR. Seja também bem-vindo ao nosso palco. Quero convidar agora para que venha ao palco Vitor Reis, que é presidente do grupo Med Mais. Por favor, queira vir ao palco. Seja bem-vindo, Vitor. Uma alegria tê-lo nesse palco e revê-lo. Quero convidar também para que venha ao palco, por favor, Luiz Rego. Por gentileza, Luiz, queira vir ao palco. Luiz é gerente socioambiental, qualidade e segurança no trabalho da Via Ápia. Seja bem-vindo também. Senhores, é uma alegria tê-los neste palco, privilégio recebê-los neste início de tarde. Tenho certeza que será um tempo muito bom aqui com os senhores. Então, fique à vontade, senhora moderadora, para a condução dos trabalhos. Você tem a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer compor esse palco aqui, o palco 4, esse painel, com pessoas, com pessoas tão profissionais, tão qualificados, para falar de um tema que é super sensível. Quando a gente fala de rodovias, a gente fala de concessões, o que primeiro se pensa, obviamente, é na estrutura, nos serviços, no usuário direto, muitas vezes, que é o usuário da rodovia, mas tem todo um ecossistema por trás de uma concessão rodoviária que exige todo um cuidado permanente ao longo da concessão. E a Bienal desse ano está com o tema principal de sustentabilidade. E aí, quando a gente pensa justamente no usuário, dos usuários e nas pessoas que estão no entorno de uma concessão rodoviária, o tema da sustentabilidade ele é central. Não só de sustentabilidade, mas eu diria que da própria questão do consensualismo que foi trazido hoje no painel inicial. Todo o entorno ali são interesses diferentes, são desafios diferentes. E se por um lado, nas rodovias que são geridas diretamente pelo poder público, essa interface é feita diretamente e muitas vezes ela nem tem condição de ser feita de uma maneira estruturada, quando a gente fala de uma concessão, a gente está trazendo aqui para empresas especializadas, tanto para a concessionária quanto para os terceirizados que vão fazer esse atendimento mais direto, esse olhar de cuidado com todo o entorno. Então, para isso, eu já vou passar direto a palavra para a Rafaela e gostaria de saber, Rafaela, como que o Grupo Monte Rodovias tem colaborado nas suas concessões com o desenvolvimento das comunidades locais. Muito boa tarde. O Grupo Monte Rodovias acredita muito que a educação é o caminho mais certo para o desenvolvimento regional. E seguindo essa linha, um dos canais que a gente acredita ser porta de entrada para uma relação com a comunidade na qual a gente se insere é através das escolas, fazendo projetos de cunho ali educacional, voltado para a educação ao trânsito e vendo ali outras necessidades que essas escolas precisam, mas sobretudo no contato com a comunidade escolar, no contato com a possibilidade de entender e enxergar a necessidade, que não só as crianças no momento ali escolar, mas na sua localidade de moradia, a gente consiga ter esse tipo de informação. Parcerias também, a gente
lá no estado de Pernambuco, falar um pouco das concessionárias, das duas que nós temos no estado de Pernambuco, a Rota do Atlântico, a Rota dos Coqueiros. A gente tem uma parceria muito boa com os órgãos, né, ligados ali à fiscalização, à educação. A gente consegue promover muitos pit stops, né, envolvendo também comunidades, fazendo ali programas que atendam ali a necessidade local. E essa parceria com os poderes concedentes também, essa parceria ela é muito importante, porque a depender do local e do tipo de concessão que você tem, o envolvimento desses atores também é importante. Eu vou dar um exemplo da Rota do Atlântico, né? A Rota do Atlântico ela fica no Complexo Industrial Portuário. Então, é um local que, por si só, você já tem ali, né, um controle, né, um controle maior, mas você também tem comunidades ali que são refletidas de alguma forma, não só pela própria concessionária, mas também pelo complexo como um todo. Né? E a gente tem uma parceria muito positiva com o poder concedente, a exemplo, ligado a animais na rodovia, né? Que aí já gera acidente, né, Vitor? Aí lá vem a necessidade de acionamento da ambulância, é o que a gente não quer, né? E aí a gente consegue, junto com o poder concedente, ter a entrada nas comunidades, né? Fazer ali campanhas não só muito assertivas e jurídicas e responsabilidade relacionada a você deixar o seu animal ali na faixa de domínio, mas também enxergar qual é a necessidade daquela comunidade e atuar de uma forma que a gente consiga o resultado que a gente quer, né? Menos animais ali na rodovia, menos risco ali para o usuário. Então, esses são alguns caminhos, né? Eu vou sair só um pouquinho mais ali, que eu tô vendo que eu tenho um tempinho, sair um pouquinho mais da questão de comunidade e vou entrar só um pouquinho também no do usuário. O usuário a gente costuma ouvir muito, né? E a gente está atualmente num processo de mudança de atendimento das nossas praças de pedágio, que chegamos no momento atual ouvindo muito o usuário. Lá em Pernambuco, a gente não consegue ter uma adesão muito grande, como nas outras concessões, do atendimento da pista VI, da pista automática. 30% dos usuários utilizam pistas automáticas, são concessões antigas, de mais de 10 anos, e a gente chegou no momento e falou assim, olha, não vamos entrar no embate ali do usuário, vamos entender que ele, nesse momento, ele não vai migrar mais do que o que está. O que é que a gente pode fazer para atender essa necessidade ali do usuário? A gente pega e está implementando agora, né, em todas as nossas pistas, as cabines de autoatendimento. E a gente passou um ano fazendo o projeto piloto com o nosso parceiro e ouvindo, nesse um ano, o que o usuário precisava para que aquela experiência dele no autoatendimento fosse uma experiência, de fato, de agilidade, rapidez, facilidade e segurança. Então, só para ter ideia, né, até a localização onde a gente tem máquinas de dinheiro também, dinheiro e débito, a localização da entrada de cada um daquela forma de pagamento, seja moeda, seja dinheiro, foi mudada, ouvindo o que o usuário, na hora que estava passando ali no teste, estava dizendo que era importante, que era necessário. A gente chegou no modelo e hoje a gente consegue avançar com isso e está implementando um modelo que atenda ali aos usuários. Então, eu estou só colocando aqui esse modelo, trouxe essa questão do usuário, porque eu queria contextualizar que ouvir comunidade e usuário é o nosso caminho. É a forma que a gente tem, de fato, de conseguir atender ali não só o nível de serviço, mas atender ali o usuário, né, dar fluidez, trafegabilidade, segurança. Isso é muito interessante, que mostra, na verdade, o alcance de uma concessão, né? O alcance que ela pode tomar e o papel de desenvolvimento, mas um desenvolvimento que, pelo que você falou, é um desenvolvimento que ele tem que estar pautado ali em conhecer a especificidade de cada comunidade, dos usuários. E aí, são várias as iniciativas que você comentou. E eu queria saber, dentro dessas várias iniciativas e do que você já vem desenvolvendo há muito tempo, quais são os principais desafios enfrentados na implantação dos projetos de sustentabilidade em apoio às comunidades? Eu não vou enumerar, né, está aqui as dificuldades,
mas eu vou trazer o modelo que nós temos em uma de nossas concessões, que é o modelo que da nossa PPP, da Rota dos Coqueiros, e ele conseguiu fazer com que dois grandes questões importantes para a manutenção desses projetos. A questão de recursos e perpetuidade dos projetos no contrato de longo prazo. Nessa PPP foi previsto um fundo socioambiental. Esse fundo ele é composto por recursos esses aportados pela concessionária anualmente, ele fica específico nesse fundo para ser aplicado em projetos de gestão social e projetos de gestão ambiental, e ele teve uma inteligência que foi utilizar, né, o compartilhamento, é uma PPP, então a gente tem o compartilhamento do risco de demanda. Então, quando a gente tem um excedente de tráfego, o excedente ele é compartilhado com o poder concedente e parte também desse compartilhamento vai para o fundo. Então, quando você está com a concessionária no superávit, você garante recursos para você manter os seus projetos sociais e ambientais e até aumentar o teu patamar dos projetos, né? E fazer projetos que você consiga fazer projetos de mais longo prazo, ao invés de ser um projeto de 1 ano, você tem um compromisso, como a gente já teve, de 3 anos, 4 anos de projeto. E aí você consegue alcançar esses 2 objetivos. Independente da situação que essa concessionária ela se encontra, seja superávit ou déficit de demanda, você consegue garantir a execução de projetos estruturados, é um fundo que ele é gerido, né, por entidades sem fins lucrativos. O poder concedente ele tem participação no acompanhamento e no andamento não só dos projetos, mas da sustentabilidade do fundo, né, que é um outro ponto, e é um tripé, é feito a 3 mãos: concessionária, poder concedente, a entidades sem fins lucrativos, e o usuário, a comunidade, eles são beneficiados com isso, né? E a depender de como aquela concessionária ela vai se encontrar no momento. Hoje, por exemplo, a gente vivencia um déficit de tráfego e a gente consegue manter o padrão, né, de projetos bem estruturados, atendendo ali a comunidade e atendendo à necessidade dos nossos usuários, tanto no cunho social como no cunho ambiental. Incrível ver justamente esse cuidado em dar continuidade para não serem ações pontuais, né? E esse é um modelo, né, que eu acho que é interessante para os projetos que estão em gestação, sabe? É um modelo antigo, é um contrato antigo, 2006, né, primeira década do ano 2000, e funciona perfeitamente bem. E garante ali recursos, né, e projetos bem aderentes à realidade do negócio. Então, eu acho que é um modelo que vale ser revisitado, né? E é um modelo que vale ser visto aí, né, durante a elaboração de novos projetos. Obrigada. E aí, eu gostaria agora, puxando já o gancho, né, você falou aí da questão toda a atuação que vocês têm na parte educacional, e aí puxando esse gancho, eu já chamo posso pegar um microfone aqui? Eu gostaria de perguntar para a Elisa, que é da CCR, como que a educação ambiental pode ser integrada com a operação das rodovias. Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui. Para mim, é um evento muito importante e é um prazer enorme estar falando desse tema tão rico e representando a CCR aqui nesse evento. Então, como que a educação ambiental ela tem um papel crucial no desenvolvimento sustentável, né, das nossas ações. Quando a gente fala de operação de rodovias, muitas vezes nos vem à mente a eficiência de tráfego, né, e a segurança viária. Mas a educação ambiental ela tem um papel igualmente importante, porque é através dela que conseguimos entender e também mitigar todos os impactos ambientais que estão relacionados às nossas operações de rodovias. E com isso, entendo também que a gestão de stakeholders ela está muito atrelada
assim como a Rafaela comentou, né, o envolvimento do entorno, né, das nossas comunidades e de todos os nossos fornecedores e demais stakeholders é fundamental para que a gente consiga ter um engajamento de todos com relação ao conhecimento de quais são os impactos da operação da rodovia e quais são as ações que a gente pode promover para mitigá-los e, sempre que possível, evitar esses impactos. Então, a gestão de stakeholders atrelada à educação ambiental, eu entendo de uma maneira proativa, né, da parte da concessionária, ela promove impactos positivos, porque ela, além de capacitar os nossos stakeholders, conhecendo também as necessidades de cada um com relação ao tema e como eles convivem no entorno com as nossas operações, é possível também a gente ter mais eficiência nas nossas ações e com isso, atrelar as melhores práticas e, consequentemente, atender às nossas demandas regulatórias, sociais e legais, podendo também promover um impacto positivo, um equilíbrio entre o desenvolvimento e também a preservação do meio ambiente. Então, entendo que é um papel de extrema relevância e que, considerando todo o nosso escopo, né, estamos aí, né, a Renata comentou na palestra anterior, intervindo em 555 municípios, então é um papel muito relevante que a gente pode gerar um impacto positivo na base, se a gente tiver esse engajamento dos stakeholders relacionados. Exato. É contínuo, é uma ação contínua, a educação ambiental é um trabalho de formiguinha, eu digo, né, porque ela é todo dia. Então, não adianta hoje você ir dar uma palestra, um treinamento de capacitação, de conscientização com relação aos impactos, né? Por exemplo, a correta gestão de resíduos sólidos, a importância da preservação das áreas verdes, da qualidade da água. Não é de um dia e não é para uma pessoa, é a gente realmente mudar a cultura da região onde estamos atuando. Então, é um trabalho diário, que exige, sim, né, um esforço incansável, eu diria, mas que vale a pena. Bacana. E aí, na verdade, quando essa educação ela demanda uma proximidade dos usuários e da comunidade como um todo, e é algo que é contínuo. E vocês precisam, geralmente, começar se aproximando também, entendendo ali as particularidades que a Rafaela falou. E aí eu queria saber quais as estratégias que a CCR se utiliza para a aproximação das comunidades locais em outros projetos relacionados à sustentabilidade. Bacana. Bom, eu acho que, assim, para iniciar, o nosso Instituto CCR, ele é o protagonista nas ações sociais, né? Então, já de uma forma singular, promove ações que são muito ricas e que realmente transformam a comunidade onde estamos inseridos. Como eu comentei, né, já teve uma palestra anterior que a Renata trouxe muitas ações relacionadas ao Instituto. Então, a minha ideia aqui não é repetir, mas trazer, sim, um pouco do que a gente faz além disso, além do Instituto, que é no dia a dia das nossas ações. Então, por exemplo, quando a gente promove desapropriações, desocupações da faixa de domínio, né, a primeira coisa, o primeiro papel é o mapeamento dos nossos stakeholders, porque a gente conhecendo com quem a gente está atuando, a gente vai conseguir entender melhor as necessidades e aliar isso às necessidades deles, sempre que possível. Então, nas desapropriações e desocupações, nós priorizamos a negociação amigável, ou seja, os acordos extrajudiciais. E com isso, a gente estabelece um canal de comunicação direta com essas pessoas que estão sendo impactadas, né, pelo nosso projeto. E com esse canal, ele visa mostrarmos para essa pessoa o que o projeto prevê. Ela tem conhecimento da área que vai ser intervida dentro da propriedade dela e assim a gente
consegue conversar para chegar num acordo comum. Então, muitas vezes a gente vai estar pegando aqui a beiradinha da minha varanda, você não consegue evitar isso, a gente volta para o time de projeto e fala, será que a gente não consegue reavaliar? Vamos tentar evitar aqui, deixar essa drenagem mais lateral, enfim. Tentando viabilizar uma forma de reduzir os impactos que já estão atrelados, né, ao desenvolvimento dos nossos projetos. Esse é um dos exemplos, então, é uma forma da gente se aproximar, né, dessas pessoas e tentar conciliar os interesses. Outra forma, a gente tem ações também de programas de educação ambiental que são realizados durante o período de obras e também a comunicação social. Então, nós temos equipes de consultoria especializada que ficam dedicadas ao atendimento do público, a apresentar o projeto, a explicar, tirar dúvidas, falar onde que vai ser agora o retorno, como que vai ser seu acesso e demais questões que sejam questionadas, né, e que sejam objeto de preocupação. Temos também, por exemplo, na Serra das Araras agora, a gente tem uma intervenção direta com os vendedores de fruta, os comerciantes de frutas ali. Então, o nosso projeto já previu um local adequado. Esses comerciantes de frutas eles estavam instalados dentro da faixa de domínio, de forma irregular e trazendo uma insegurança. Então, o projeto já previu um novo local para eles, ao término das obras, né, que tem a previsão de 4 anos, eles ficarem num local adequado, seguro e que possam continuar as atividades de comercialização de frutas, mantendo essa tradicionalidade. E daí a gente viu, não dá para eles esperarem 4 anos sem esse comércio ativo. Então, o que a gente pode fazer nesse período, durante obras, também para minimizar esse impacto? E aí conseguimos viabilizar em conjunto com eles, em conversas com prefeituras, com todo o nosso time, né, de engenharia, de operações, de comunicação, avaliar um local que fosse adequado e seguro para que eles mantivessem essa comercialização durante a fase de obras também. Então, um exemplo também bastante bacana e que foi através desse diálogo aberto e transparência que a gente conseguiu chegar num resultado que atendesse, né, melhor a todos os envolvidos. Então, também temos dentro dos programas de educação ambiental, a gente tenta sempre engajar escolas para que daí a gente faça um programa de educação ambiental em conjunto e as crianças possam ter um dia de campo, de irem lá, plantarem uma árvore, entenderem a importância da preservação ambiental. Então, acho que essas ações, né, por onde passamos, temos os programas quilombolas também, um exemplo bem interessante de um projeto recente no Rio Grande do Sul. A gente não só constrói em conjunto com eles esse programa, mas ao longo do tempo, com pandemia no meio, a gente tem também algumas mudanças de estratégias que podem acontecer e até da necessidade deles. Então, o nosso objetivo é entender qual que é a necessidade e como que a gente pode contribuir com aquilo. E esses quilombos, eles tinham, nas tratativas, nas conversas que tivemos, eles demonstraram muita fragilidade e assim, um não reconhecimento por aquela cultura. Então, eles fizeram alguns depoimentos assim, eu não me reconheço quilombola. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou quilombola. Então, foram depoimentos muito impressionantes para a gente. E a gente fez todo um estudo, um resgate histórico da cultura, um fortalecimento para demonstrar o quanto era importante tudo aquilo, a história deles, e eles se empoderarem disso. E, ao final, né, no programa de apresentação final do nosso projeto, eles falaram, hoje, eu entendendo a minha história e conhecendo o meu antepassado, eu tenho orgulho de ser quilombola. Então, foi bastante... É um resultado muito impactante para a gente também e nos emociona poder ver isso, né, de consequência do trabalho realizado. E é incrível, porque quando a gente pensa num primeiro momento em concessão de rodovia, a gente talvez nem passe pela cabeça das pessoas, da própria comunidade, o alcance que isso pode ter para a comunidade, para o reconhecimento, para a cultura. É muito bacana. E acho que aqui, acho que vocês duas mostraram muito esse tom do cuidado direto com as pessoas, o olhar para as pessoas.
Aí eu já queria aproveitar e puxar o gancho já com o Luiz, para dizer o seguinte: aqui o tempo todo a gente reforçou muito essa ideia da importância do contato. No fim das contas, são pessoas. Mas a tecnologia, obviamente, que ela pode contribuir, ela não substitui, mas ela pode ser utilizada para contribuir para esse alcance e para os melhores resultados. Então, eu gostaria de saber aqui sobre a perspectiva da Via Ápia, como as novas tecnologias estão sendo utilizadas para melhorar o relacionamento com os usuários e as comunidades locais. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vitor. Uma honra. Rafaela, Mônica, Elisa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, representando a nossa diretora de Gestão e Recursos Humanos, Juliana Moraes, representando a Via Ápia. Essa questão da tecnologia ela é muito importante. A Via Ápia, como um novo player nesse mercado, a inovação e a tecnologia vem junto, está no nosso DNA, mas não podemos esquecer que a tecnologia é uma ferramenta para atingirmos nossos objetivos, né? A tecnologia nunca pode ser um final nela mesma. E o nosso objetivo, nossa maior preocupação são as pessoas. São as pessoas que estão no nosso entorno, são os nossos usuários, são as pessoas que, de certa forma, têm relação com o nosso negócio e com o nosso trabalho no dia a dia. Então, a gente sempre busca fazer uso dos meios mais modernos, mas da tecnologia sem jamais esquecer das pessoas, né? Eu não posso... A tecnologia, às vezes, distancia as pessoas e nós procuramos nos aproximar delas, né? E nisso, a gente tem uma visão, procuramos uma mudança um pouco no paradigma. A rodovia, às vezes, ela vem com uma preocupação muito grande de minimizar o impacto, a interferência que ela vai ter na vida das pessoas, né? Sejam afetadas na fase de obras, seja na fase de operação e seus usuários. Nós procuramos, a partir da nossa atuação ali, a gente potencializar de que forma podemos alavancar essa nossa presença naquele espaço, né? E nós hoje temos diversos mecanismos de comunicação, então hoje o WhatsApp, né, a ferramenta de WhatsApp, hoje a grande maioria das formas de comunicação, das interações se dão por meio do WhatsApp. Tivemos um episódio agora no Rodoanel Norte, que nós estamos retomando, de contactar, foi uma obra que ficou parada, então muito tempo acabou havendo novas ocupações dentro da área da rodovia e aí começamos a construir essa relação, porque apesar da rodovia estar lá, o agente novo era a concessionária. Então criar meios de comunicação, de relacionamento, então conseguimos mesclar tanto a nossa presença na área, esse contato direto, olho no olho, como formar um vínculo, aí sim, para a gente poder ter o canal de WhatsApp, o acesso ao site. E é interessante a gente ver hoje, por exemplo, a grande parte da comunicação é por áudio, né? As pessoas querem falar, querem ouvir também as nossas explicações, né? Então, a gente busca fomentar essa relação com os nossos usuários, esse olhar, pensamos de maneira muito sinérgica, então toda essa comunicação tem que envolver o nosso público interno também, e aí não é uma atribuição da área A, B, quem lida com o usuário é a operação, quem lida com a população lindeira é o social, quem conversa com institucionalmente a comunicação. Nós trabalhamos de forma muito integrada e sinérgica, de maneira que possa a nossa atuação reverberar em todos os sentidos, tanto internamente na empresa, quanto para essa população ou esse usuário final, né? Então, a gente está desenvolvendo, por exemplo, campanhas, problema de atropelamento de animais nas nossas rodovias. Então, a gente já pensa antes formas de fazer campanhas de castração no entorno e, além dos meus limites, buscar parceiros que possam atuar para que lá na frente, quando estiver operando a rodovia, eu já tenha um risco menor de animais que são os animais que serão atropelados, os animais que vão causar acidentes, né? Conscientizar essas pessoas que esses são os usuários de uma passagem segura, né? Esse vai ser o meu motorista que vai circular na rodovia. Então, enxergar isso de maneira integrada é muito importante para nós, e a tecnologia aí sim tem um papel de ampliar o nosso alcance,
de chegar, que a mensagem chegue mais clara, que a mensagem chegue onde ela precisa chegar. E, na verdade, quando vocês falam, vocês têm, né, as concessionárias têm muitas ações, então algo muito de levar para a comunidade. Mas quando você leva, você também recebe a devolutiva, e essa devolutiva ela é importante não só para calibrar o que está sendo feito, mas também para entender o que serão próximas iniciativas e como ir aperfeiçoando. Nesse contexto desse diálogo, mais do que simplesmente, né, uma comunicação, mas do diálogo das concessionárias, né, e da Via Ápia com os usuários, vocês hoje possuem quais mecanismos de feedback que permitam absorver as sugestões de melhoria que esses usuários trazem para a prestação dos serviços? Excelente pergunta. Pegando um pouco o gancho da minha fala anterior, né, vivemos num mundo muito dinâmico, né? Eu já aqui pegando emprestado os versos do Gilberto Gil, né, que dizia que antigamente a Terra era grande e o mundo era pequeno, e hoje o mundo cabe no tamanho de uma tela de celular. Então hoje as pessoas não conseguem mais esperar, e isso torna também a importância de você ter essa troca, que a gente percebe nas nossas comunicações, às vezes as pessoas querem ser ouvidas, e aí a importância de você ter um feedback. Então em todas as nossas comunicações, desde o site, desde as mídias sociais, desde os canais de WhatsApp, e-mail, até nos painéis de operação da rodovia, nós procuramos conversar com esse público no sentido de dar o retorno, né? Então, é uma preocupação muito grande de não deixar ninguém sem resposta, nenhuma ação sem ouvir, mesmo que seja para falar não, né? É sempre importante a gente construir essa troca. E esses mecanismos fazer, aí de novo, a tecnologia nos ajuda muito, mas mesmo o antigo olho no olho com a população é importantíssimo nessa relação com o usuário. E ter essa preocupação. Então, todas as nossas ações, nós temos imbuído, como diz o nosso senhor, no nosso DNA, essa preocupação com as pessoas, né? Então, é você conseguir transmitir e conversar. Então, e a partir que você se abre para isso, muitas coisas boas vêm. Nosso grupo ele tem uma preocupação grande de atuar como grupo, então a gente criar esse padrão nosso, então em diferentes realidades que nós estamos, mas ao mesmo tempo incorporar, saber atuar e respeitar as diferenças locais. E essas localidades e essa troca de experiências locais também nos ajudam em outros problemas. Às vezes uma questão que eu tenho em Minas Gerais me ensina muito a tratar uma questão no extremo norte de São Paulo, na periferia. Então, essa troca, tanto nossa quanto com o usuário, é importantíssima. E esse feedback, ele ensina muito para a empresa. Ele tem muito a somar para nós. Quanto mais nós nos abrimos para ouvir o nosso usuário, o nosso lindeiro, o nosso vizinho, mais nós temos também a aprender e a nos aperfeiçoar. Querendo ou não, vai sendo criado um relacionamento mesmo, considerando que as concessões duram aí 20, 30 anos, é quase que um casamento, não só do poder concedente com a concessionária, mas da concessionária com aquela comunidade, né? E um relacionamento construído com muito respeito, então, e essa troca de experiências e de percepções. É muito bacana. E aí, agora então, passando... vou passar o microfone de cá. A gente teve, né, aqui um primeiro momento com uma visão muito das concessionárias, dessa visão muito específica de um papel de concessionária. E a gente tem aqui conosco o Vitor, que acho que vai trazer outras perspectivas e uma atuação muito na ponta, junto aos usuários, né, Vitor? E aí eu gostaria de saber quais são as principais iniciativas que a Med+ propõe para ampliar a qualidade de vida das comunidades. Muito bem. Excelente pergunta. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, ouvindo a gente falar de um assunto tão importante, né? Hoje em voga no nosso país e no mundo. Agradecer pela participação aqui com vocês, que é uma honra, né? Estar aqui ao lado da Rafaela, né? Da Elisa, que falou muito bem, e do Luiz, que nos trouxe informações tão importantes, né? Quero agradecer também nosso amigo mestre cerimonial, o Geraldo Fontana, grande amigo, prazer revê-lo. Bom, antes de responder sua pergunta, permita-me contextualizar um pouco sobre
como o Grupo Med Mais, que é uma formiguinha se comparado a uma concessionária, temos 5.000 colaboradores, mas é uma formiguinha. Como nós decidimos nos posicionar a respeito do tema sustentabilidade? Nós compreendemos que a economia se dividiu em duas partes. Tá? A velha economia, antes da pandemia, e a nova economia, pós-pandemia. E nós temos como prerrogativa não colocar as mãos para fazer algo que seja apenas publicidade. E, observando alguns temas, surgiu um tema chamado, uma nomenclatura chamada greenwash. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é a definição das empresas que utilizam-se dessa plataforma verde para se posicionar. Então, como um stakeholder, nós, no grupo estratégico e da diretoria, nós pensamos como nós vamos facilitar a vida dos nossos concessionários para que eles consigam cumprir os seus objetivos através das nossas proposições. Foi aí que a gente conseguiu encontrar um movimento chamado capitalismo consciente, que surgiu na Índia através de Raj Sisodia, que é um especialista nesse assunto e que trouxe 4 conceitos que eu queria dividir com vocês para falar um pouco do que a gente tem feito. Raj Sisodia, ele fala que uma empresa consciente, um negócio consciente, primeiro tem que ter um propósito. Ou seja, o Grupo Med Mais, ele compreende que toda empresa é uma pessoa jurídica, certo? Então ela precisa ter uma razão social, correto? A razão social dela existir é o propósito dela. Então, nós definimos o nosso propósito, que é transformar recursos humanos em pessoas felizes. Que é o grande dilema, Mônica, Rafaela, é o grande dilema das terceirizadas dentro das instituições. Porque o colaborador, ele não se sente parte pertencente nem da rodovia, muitas vezes, e nem da empresa. E entra uma outra empresa e ele fica lá e ele não se sente parte. E essa ausência de presença mesmo cultural acaba deixando ele apático a todas as possibilidades de colaboração. Então, primeiro, propósito. Segundo, que é extremamente importante, a compreensão com clareza de todos dentro do processo, de que nós fazemos parte de um ecossistema que tem uma interdependência que gera entre si uma consciência de que, se é bom para nós como stakeholders, como prestadores de serviço, também vai ser bom para a concessionária. Se é bom para a concessionária, vai ser bom para nós. Se é bom para a comunidade, vai ser bom para nós. Então, essa consciência de interdependência foi muito importante nesse processo todo. E, em terceiro lugar, o mais importante, a cultura organizacional. Porque uma cultura fortalecida e implementada, Luiz, dentro de um impacto positivo, faz com que o nosso colaborador seja a ponta principal para realizar o resgate na rodovia com humanidade. Para realizar o resgate, muitas vezes até, de uma pessoa que está tendo um filho, como a gente tem muitos partos, né, nas rodovias, Ingrid, e realizar aquilo com humanidade. A Med Mais, por exemplo, tem um projeto que está nascendo, geralmente nasce do meu coração, as meninas nem sabem, está nascendo um projeto de entregar um kit maternidade para que essas pessoas, essas mulheres, tenham ali um parto humanizado, tenham um acolhimento, né? E tudo isso começa dentro das pessoas, dentro do coração das pessoas, né? E, em quarto lugar, falei o terceiro? Em quarto lugar, um líder consciente. Ou seja, nós, presidentes, e por isso que eu vim com essa roupa, nós precisamos nos colocar no lugar dos nossos colaboradores. É vestir o macacão, é sentir se a bota está confortável. Eu adorei essa bota, viu, pessoal? É sentir se o uniforme está legal, é ir até a base, sabe, Mônica, e ver se as coisas estão funcionando, porque isso faz toda a diferença, né? E, por fim, já encerrou minha parte, a primeira pergunta? E, por fim, tendo essa prática
de se importar com as pessoas de dentro, é um movimento automático. As pessoas que se sentem amadas, elas têm como amar. Porque você não pode dar algo a alguém se você não tem. Então, por isso que nós compreendemos que, primeiro, temos que cuidar de dentro. E, dessa forma, nós temos uma sistemática para impactar a qualidade de vida das comunidades. Nós só contratamos os colaboradores da região, da comunidade. Vitor, mas não tem, se não tiver um resgatista, como vocês fazem? Nós temos um plano educacional, onde um processo seletivo é realizado e formamos e capacitamos aqueles colaboradores a partir daquela seleção. Então, esse projeto acaba trazendo para dentro da nossa base uma ideia de que nós realmente nos importamos com as pessoas. Incrível, na verdade, quando a gente fala do cuidado com o usuário, com a comunidade, de nada adianta se não começar cuidando de dentro de casa primeiro, né? O cuidado de dentro que vai refletir para fora, isso é incrível, é muito gratificante poder ver um painel com tantos aspectos que humanizam e trazem realmente aqui o impacto que uma concessão rodoviária pode ter para a comunidade. E, nesse sentido, você falou aqui de várias iniciativas, mas quais seriam os principais desafios enfrentados pela Med+, na implementação dos projetos nas concessões e como que a Med+ tem buscado essas soluções inovadoras para lidar com certeza, desafios também né, que são novos, com o tempo vai passando, as coisas vão mudando, também os desafios mudam. Como que vocês têm lidado com isso? Então, boa pergunta também. Como eu disse, a Med+ é uma formiguinha diante de uma concessionária e das principais concessionárias, né? Então, o nosso sonho, que eu chamo de o sonho americano, é encontrar parceiros contratantes que tenham os mesmos valores que os nossos. Então, o grande desafio é isso, sabe? Encontrar quem realmente apoie as nossas causas, que são causas que impactam positivamente as comunidades, tá? E o que a gente consegue trazer de inovação, de proposta para auxiliar o concessionário a impactar com aquilo que a gente entrega no dia a dia. Nós fazemos algumas promoções de saúde nas comunidades, aferições de pressão, teste de glicemia, né, avaliações médicas, em algumas atividades que complementam a rotina do processo de sustentabilidade da instituição. Uma outra atividade que a gente traz como um grande diferencial tecnológico, o Luiz falou da tecnologia, ele falou muito bem, é que nós conseguimos mapear, trazendo um mapa de calor dos principais pontos de acidentes fatais das rodovias e entregar para o concessionário para que ele consiga compreender que aqueles locais talvez possuam alguns problemas de engenharia e que existe a possibilidade de uma atividade preventiva para que acidentes ali não aconteçam. Então, o Grupo Med+, ele não trabalha apenas com o resgate, ele também trabalha com a prevenção, que traz um alto impacto positivo para a comunidade. E para encerrar, toda essa tecnologia, ela nos traz esses pontos culminantes e nós conseguimos também implementar uma publicidade preventiva. Quilômetros antes, a Med+, ela pode aplicar o próprio outdoor, quilômetros antes, indicando, olha, daqui 5 quilômetros você vai ter um trecho de alto índice de acidentes. Naquele quilômetro, outro outdoor explicando, olha, estamos há tantos dias sem acidentes fatais aqui. Então, estratégias como essa nascem na importância que nós damos para as pessoas. Isso de dentro para fora. Obrigado. Obrigada. Acho que a gente teve aqui oportunidade, né, de ouvir tanto um pouco das perspectivas gerais das concessionárias, quanto também da Med+, sendo muito esse apoio, esse braço que está junto com as concessionárias, que tem uma gestão bem ampla de todo o entorno. E acho que, assim, capturado um pouquinho de cada um de vocês, seria legal para a gente poder seguir, ouvir um pouco, assim, uma mensagem que dentro disso tudo que a gente conversou, ela poderia resumir um pouco do que vocês falaram e, mais do que isso, uma palavra final para o nosso público. E aí eu gostaria de começar com a Rafaela. Vamos lá. Mônica,
ouvimos aqui duas palavras assim bem repetitivas: tecnologia e educação, né? Colégios, escolas. Usuário, tecnologia. É a realidade, não tem por onde fugir. Comunidade, tecnologia e educação. São lá nas escolas onde a gente vai passar o recado para a comunidade. Tudo que a gente fala em sala de aula, qualquer atuação que a gente faça na escola, aquelas crianças lá, elas vão correr e vão contar para os pais, e vão educar os pais. Educação para o trânsito nas escolas, para mim, é o melhor modelo. É você ir lá na escola, ensinar para o aluno, e o aluno vai passar para os pais, né? Então, eu acho que a gente falou bastante sobre isso. O Vitor entrou aqui num ponto muito importante e que eu reforço como uma prática nossa lá na Monte Rodovias, mas eu acho que é uma prática praticamente de todas as concessionárias. Eu acho que isso é um direito da comunidade, uma obrigação nossa, né? Dar empregabilidade para as comunidades do entorno, né? Não só no piso, né? Não só na ponta, mas também em todas as possibilidades, assim, em níveis hierárquicos dentro das empresas. Então, lá a gente tem essa prática, a gente tem essa cultura. Temos também, eu destaco muito também que lá na Monte Rodovias, até trazendo, né, a questão aqui da Bienal, 70% das pessoas, dos funcionários são mulheres, estão em todos os níveis hierárquicos, né? Aqui está o exemplo, né? E eu acho que a gente tem muito a fazer. Eu acho que tudo que a gente faz é um exemplo, é um modelo para a comunidade, para o usuário. Vitor, estou contigo na questão da farda. Se a gente tivesse combinado, eu estava com o meu colete aqui. Eu adoro ir para a praça de pedágio, não só para ouvir os funcionários, mas para ouvir os usuários. A gente no projeto agora das ATMs com coletinho e lá ouvindo o usuário para poder entender como é que está o negócio está funcionando, se não está, se está bom. A equipe tem muito essa questão também, a equipe técnica operacional, a equipe de tecnologia, eles adoram estar em praça de pedágio, eles adoram estar no CCO, eles adoram estar na rodovia, que é justamente ali que a gente consegue ouvir, né? No seu caso, é muito bem colocado a questão dos funcionários, os funcionários também, né? Mas também os usuários. Então, minha última fala aqui vai ser: o caminho é esse, tecnologia, educação. E é isso que a gente acredita na Monte Rodovias e nas nossas concessões. Obrigada. Concorda, Elisa? É isso também, passar para você falar suas palavras finais. Acho que a questão ambiental é tão relevante e ela acaba combinando com toda essa questão, o cuidado com as pessoas e o cuidado com o meio ambiente para transformar todo o ecossistema de uma forma positiva, né? Quais seriam, então, as suas últimas palavras para a gente encerrando o nosso painel? Concordo 100%. Gente, assim, o meio ambiente e a sustentabilidade, eles não são uma área que atuam de forma isolada. Eu entendo que eles devem ser um olhar de cada um com relação ao tema e como que a gente pode avaliar o impacto das nossas ações de forma individual e coletiva, pensando também a médio e longo prazo, para que a gente consiga minimizar todos os impactos que estão relacionados às nossas ações. E muito alinhado ao que todos trouxeram, né? E eu amplio aqui a palavra comunidade para trazer a gestão de stakeholders, né? Porque as operações de rodovia, elas têm uma atuação mais ampla, né? Então, além das comunidades, tem os nossos fornecedores, tem os nossos poderes concedentes, órgãos ambientais fiscalizadores, né? E prestadores de serviço, enfim, os clientes. E então amplio para a gestão de stakeholders. E eu acho que um dos maiores desafios é a gente garantir que a nossa comunicação seja transparente, aberta, e que ela não seja somente para as partes interessantes do processo, mas que sejam para todas as partes interessadas. E assim,
esse desafio ele é maior porque nem sempre a gente quer ouvir o que não é bom, né? O que não está dando certo, o que está incomodando para o outro. Mas eu acho que é através disso que a gente vai conseguir resultados mais significativos e positivos e realmente uma mudança no nosso mundo. É isso. Obrigada. Vou passar a palavra agora para o Luiz. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente estar juntos aqui nesse evento, poder conversar desses temas tão importantes, ouvir, e acho que é isso, a gente ter essa abertura para o diálogo, para a escuta e principalmente estarmos presentes, né? Nossa empresa tem uma preocupação grande com todas as formas de vida, né? Com as pessoas, com todos, isso envolve o nosso entorno e nossos caminhos levam histórias, levam pessoas e para nós é muito gratificante saber que um usuário chegou ao seu destino, saber que uma mercadoria foi entregue como deveria estar, como um colaborador está orgulhoso de voltar para casa, né? Feliz e inteiro, né? Então, esse olhar, essa preocupação de sermos presentes, né? Então, sermos presentes é isso, é escutar, é se preocupar, é zelar e, acima de tudo, é entregar aquilo que esperam, né, de nós, do nosso serviço. É importante isso, cada vez mais a gente, no mundo interativo, que a gente possa interagir assim, aprender com muito respeito, com muito cuidado, e é esse cuidado que nós procuramos desenvolver em cada coisa que nós fazemos. E é esse cuidado e essa preocupação que procuramos levar para cada item do nosso negócio, do nosso dia a dia, que essa é a verdadeira satisfação, a satisfação do dever cumprido, né, e do serviço bem entregue. Inspirador. Vitor. Depois de tanta fala, fica difícil complementar, né? Mas eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que a mensagem final que eu posso, de fato, transmitir está muito mais voltada para a nossa consciência, né? Albert Einstein foi muito feliz quando ele disse que quando o homem, uma vez tem a sua consciência expandida, ela jamais retornará àquela consciência atrofiada. E nós precisamos ter consciência, né? Os nossos negócios precisam ser conscientes. Nessa introdução que eu havia feito, que eu disse sobre a velha economia e a nova economia, é que da pandemia para cá, nota-se que o mercado, as instituições, na verdade os clientes, ninguém mais suporta instituições que não têm consciência. Mas lembre-se, por trás de todo o CNPJ tem um CPF. Por trás de toda a presidência tem um CPF. Então que nós que exercemos cargos de liderança, nós tenhamos consciência e que a sustentabilidade não seja mais um troféuzinho lá da certificação B, que não seja mais um índice para você apresentar para os seus superiores, mas que seja a sua manifestação de propósito nessa terra para fazer a diferença na vida das pessoas. É isso. Obrigado. Obrigada. E eu não tenho a menor dúvida, que é o que você disse, né? No final das contas, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, quando a gente vê pessoas sentadas em cadeiras importantes de liderança das concessionárias e dos prestadores de serviço com essa mentalidade que inspira suas equipes, com certeza essas equipes que serão inspiradas poderão, de fato, vestir a camisa e prestar e dar todo esse suporte para as pessoas, fazendo, como você disse, que não seja apenas a sustentabilidade não seja apenas um discurso ou um troféu, mas sim algo que vai ser incorporado no dia a dia de todos os envolvidos nessas concessões, né? Mais uma vez, muito obrigado, Rafaela, Elisa, Luiz e Vitor. Foram falas muito inspiradoras, que ela seja replicada aí para todas as concessões do Brasil. Parabéns e uma ótima tarde para todos.